Qual foi a verdadeira história de Mical e Davi? É o que vamos ver nesse vídeo. Só peço para você se inscrever no canal e clicar no joinha e no sininho para não perder nada. Pronto? Então, bora pro vídeo. O nome Mical significa quem é como Deus. Mical foi a filha mais nova do rei Saul e primeira esposa de Davi, que mais tarde se tornou o primeiro rei de Judá e depois o rei de Israel. Mical tinha um irmão mais velho chamado Merabe. A história dessas duas começa quando Golias ainda estava desafiando os israelitas. O rei de Israel prometeu dar a filha em casamento ao homem que conseguisse derrotar o gigante. E foi nesse contexto que o rei Saul prometeu dar Merabe em casamento a quem vencesse o gigante. Mais tarde, Saul prometeu entregar ela a Davi, com a condição de que Davi lutasse contra os filisteus, na esperança de que ele acabasse morrendo em batalha. Davi não aceitou a ideia no início, alegando que não estava à altura de ser o genro do rei. Mas depois, por algum motivo desconhecido, Saul simplesmente mudou de ideia e entregou Merabe em casamento a Adriel. Logo depois, Saul foi informado de que Mical, sua outra filha, era apaixonada por Davi. E em sua mente perturbada pela inveja, ele imaginou que a união dos dois poderia lhe favorecer. Isso porque Saul tramou uma verdadeira armadilha como condição para que Davi pudesse se casar com Mical. Mais uma vez, Davi disse não ter o status necessário para fazer parte da família do rei. Mas Saul tinha um plano. Como Davi não tinha condições de dar o dote pela Mical, Saul exigiu como dote que Davi circuncidasse 100 filisteus. Obviamente que Saul acreditava que Davi seria morto naquela missão, mas isso não aconteceu. Na verdade, Davi não apenas sobreviveu ao plano de Saul, mas ao invés de circuncidar 100 filisteus, ele circuncidou 200 filisteus. Diante disso, Saul não teve outra opção a não ser aceitar Davi como seu genro. E assim, Davi e Mical se casaram. Porém, mesmo após o casamento entre Mical e Davi, o rei Saul continuou odiando o próprio genro. A Bíblia diz claramente que Saul tinha medo de Davi e o tinha como inimigo. Enquanto isso, Davi ficava cada vez mais famoso em Israel. A perturbação de Saul ficou cada vez pior, a ponto de ele procurar a todo tempo um meio de matar Davi. Inclusive, numa certa ocasião, após Davi ter conseguido uma vitória contra os filisteus, Saul mais uma vez tentou matá-lo com a lança, mas Davi conseguiu escapar. Porém, na mesma noite, o rei Saul enviou soldados à casa de Davi com ordem para matá-lo pela manhã. Mas Mical soube da trama de seu pai contra Davi e o avisou a tempo de fugir. A Bíblia registra que naquela mesma noite, Mical desceu Davi por uma janela para que ele não fosse morto pelos homens de Saul. Depois, Mical colocou na cama uma estátua coberta por um manto e uma pele de cabra em sua cabeceira. Então, quando os homens de Saul chegaram, Mical disse a eles que Davi estava doente na cama. Os homens voltam até o rei e o rei Saul novamente enviou os seus homens à casa de Davi para lhe capturar. Quando os homens de Saul entraram na casa, viram que na cama de Davi havia apenas uma estátua coberta. Saul até questionou Mical pelo fato de ela ter ajudado Davi, mas Mical mentiu ao seu pai, dizendo que Davi tinha ameaçado matá-la caso ela não o ajudasse. Mas àquela altura, o plano de Saul já tinha sido frustrado. Mical sabia que o ódio de Saul por Davi não tinha nenhuma justificativa. Davi não havia feito nada contra Saul. Na verdade, Davi despertava a inveja e Saul o odiava apenas por Davi ser quem ele era. Aparentemente, no início do casamento, Mical e Davi se relacionavam muito bem. Porém, quando Davi teve de fugir de Saul e passou a viver como um fora da lei, Saul tomou Mical e a deu como esposa a Paltiel. Enquanto isso, Davi acabou se casando com outras mulheres também. Mais tarde, depois da
da morte de Saul, Davi conseguiu o apoio de Abner para assumir o reino de Israel. E a primeira coisa que ele exigiu foi o retorno de Mical. Abner atendeu à exigência de Davi e Mical voltou a ser sua esposa. A Bíblia relata que na partida de Mical, Paltiel sofreu muito e foi andando e chorando atrás dela, até um certo ponto, até que Abner pediu para que ele voltasse para casa. Mas, seja como for, tudo isso levou Mical e Davi a um relacionamento melancólico. Isso ficou claro na forma como Mical criticou e desdenhou de Davi, quando ele se alegrava, cantava e dançava ao Senhor no episódio em que a Arca da Aliança foi levada a Jerusalém. Essa reação de Mical parece ter acabado com qualquer consideração que Davi ainda tinha por ela. Por essa atitude de Mical, além de não ter mais o amor e consideração do seu marido, ela também acabou não podendo gerar filhos. E essa foi a história de Mical e Davi que nós vamos ver nos próximos dias aí na série Reis. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê o seu joinha, deixe seu comentário aqui embaixo, que eu gosto muito de saber o que vocês estão achando. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe você.